Canal Spoiler News. Ouça o resumo das revistas da primeira semana de abril com análise de Rodolfo Schneider da Band News FM. Entra em choque com o Congresso e ameaça a aprovação das novas regras para a aposentadoria e o resultado é a principal reforma do governo que nunca esteve tão ameaçada. É necessário ainda, de acordo com a Isto É, enquanto é tempo, reagir. As alterações na Previdência são o último fiapo do já frágil elo entre o empresariado, o mercado e o governo. Sem essa reforma, o Brasil vai para a bancarrota em 2 anos de maneira inexorável. Bolsonaro tem dado demonstrações inequívocas de que ele imagina que a reforma da Previdência será aprovada na Câmara por inércia, sem a necessidade de qualquer movimento adicional, além de simplesmente apresentar a proposta aos deputados e, para ele, negociar com os parlamentares significa toma lá da cá e corrupção. Olha, esse fim de semana eu estava lendo uma entrevista na Veja. Daqui a pouco a gente vai falar do destaque principal da Veja, mas uma entrevista muito boa do Salim Matar, que é o secretário de desestatização escolhido por Paulo Guedes para acabar com um fato maluco nesse estado brasileiro, onde nós somos o país que tem mais estatais no mundo. O Brasil tem 130 e tantas estatais. Muito à frente do segundo, que se eu não estou errado, é a Hungria, pelo estudo recente que eu li. E tantos outros países têm pouquíssimas estatais. Acho que a Grã-Bretanha tem 3 estatais. A gente tem 130 e tantos. Um monte que não serve para nada, um monte que só dá prejuízo. Sabe, tem empresa que dá prejuízo. Putz, vende, pelo amor de Deus, se desfaz da empresa. Por que ficar sugando os cofres do Estado, do Brasil, do país, né? Mas na entrevista dele, para poder pegar o gancho sobre o que diz a Isto É, que joga no colo de Bolsonaro aí a crise e diz que ele quer afundar a reforma da Previdência, o Salim Matar, em determinado momento, diz o seguinte, Ágata. Ele respondendo sobre diversos assuntos, dando a opinião dele, dizendo que está tendo dificuldade de andar dentro do governo com as privatizações, achando que pode, para o 2º, 3º ano, privatizar mais, enfim, demonstrando ali uma certa decepção de não conseguir dar celeridade a alguns processos. Talvez seja do jogo, o Estado ele é mais burocrático que uma empresa privada, ele está acostumado com a empresa privada, fundou e criou uma das maiores locadoras do Brasil, se não for a maior hoje, e ele estava ali relatando isso. Mas numa resposta dele, ele fala o seguinte, ele diz que tem uma deputada, eu acho que é Bia Klicis, ou Bia Klicis, que indicou ao governo, indicou ao Paulo Guedes, o secretário da Previdência, Rogério Marinho. E ele, na sonora ali, na entrevista dele, do Salim Matar, membro do governo, tá certo? Ele elogia a indicação dada pela deputada, diz que o Rogério Marinho é excelente, um cara extremamente técnico. Aliás, o Rogério Marinho formatou a proposta da Previdência junto com o Paulo Guedes, tem dado entrevistas e se mostrando extremamente a par de tudo que está defendendo. E diz o seguinte, foi uma baita de uma indicação maravilhosa de uma deputada que está lá fazendo um bom trabalho dentro do governo de Jair Bolsonaro. Então, o que eu defendo, pegando o exemplo do Salim Matar, do que ele disse com relação à indicação do Rogério Marinho, que está dentro do governo. Sim, o governo Bolsonaro tem que ouvir, conversar com deputados e ouvir os deputados das bancadas. Ah, Rodolfo, o toma lá da cá. Não estou defendendo o que se fez muito em todos os níveis do executivo no Brasil, que é você ficar trocando o cargo, entregando estatais para nomes políticos que queriam sugar as estatais, botar um monte de apadrinhado político, arrecadar dinheiro ou por corrupção ou para Caixa 2 ou para tudo junto, misturado, ou porque eles queriam usar, como os Correios foram usados diversas vezes por partidos e tantos outros órgãos, Infraero e tantas outras coisas usadas para poder, Petrobras, olha o Petrolão, para sugar dinheiro e poder ou servir para corrupção, enriquecimento próprio, ilícito, ou então para ficar sustentando campanhas fraudulentas. Não é defender para isso. Agora, será que ouvir as bancadas, será que ouvir deputados, você não pode ter uma indicação como do Rogério Marinho?
São discussões que são inerentes da política, acontecem aqui em qualquer outro lugar. Bato palmas e parabenizo o Bolsonaro pelo fato de ele ter, em suas decisões e indicações para o seu ministério, pelo menos para boa parte do seu ministério, pela forma como ele se elegeu, vindo de um movimento forte que não teve por trás um conglomerado de partidos, de ter tido independência para indicar ministros que inclusive vão indo muito bem. Eu queria parabenizar o Tarcísio de Freitas, que é ministro da Infraestrutura, já fez bons leilões de aeroportos, de portos e semana passada da Ferrovia Norte e Sul, que é fundamental para o desenvolvimento da logística brasileira, ligando portos do Nordeste, do Norte com os portos do Sudeste, por exemplo. Porto de Santos, o que é fundamental para a nossa economia, e outros ministros técnicos, graças a essa possibilidade que Bolsonaro teve, independência de Bolsonaro para fazer. Ok, palmas. Temos que reconhecer, ótimo que seja assim. Agora, você tem um membro ali do segundo escalão, como o Rogério Marinho, que foi indicado por uma deputada ao ministro Paulo Guedes. E ele aceitou porque era técnico. Será que não tem outros técnicos que podem surgir para funções importantes? E mais, entrou, é técnico, não está dando certo? Pé na bunda, troca. Não tem esse negócio como era antes, que o cara era horrível, estava destruindo lá o órgão, a autarquia, a estatal, mas não podia, porque, não pode mexer, aquela diretoria do PP, Não pode mexer, aquela ali é do PSDB, aquela ali é do PT, aquela é do PMDB, e quantas o PMDB tinha, enfim, e por aí vai. Agora, negociar, ouvir, ou então falar, desculpa, deputado, esse nome não é apropriado, a gente vai analisar, isso aqui não é, essa tua proposta, porque às vezes alguns deputados vão assim, bancada, presidente, a gente quer fechar e tal, acha que a reforma da Previdência é importante, mas também a gente quer que o senhor aplique esse dinheiro que está contingenciado para terminar. Tô dando uma ideia, tá, gente? Tô dando um exemplo, não quer dizer que é real. Pra gente terminar aqui a transposição do Rio São Francisco, passando pelo meu estado aqui, que não termine e, consequentemente, a gente não, eu me comprometo a tirar a contingência. Isso também é um projeto prioritário do governo federal. Tá certo, vocês fecham com a gente determinada questão, a gente fecha isso aqui com vocês e vamos tocar. Vou chamar o ministro da Infraestrutura aqui, o Tarcísio de Freitas, e vamos tocar. Isso é do jogo, é do jogo democrático. Ouvir as partes, ouvir todo mundo e, às vezes, ter bons nomes, por que não? Agora, se for para botar a faca no... O próprio presidente Bolsonaro, em entrevista ao Datena na Band, disse que tem uma minoria que quer cargos. Tudo bem, dane-se essa minoria. Não ouça mesmo não, presidente. Agora, não dá para dar declaração, como o senhor deu viajando uma vez, agora acho que foi para o Chile, dizendo para o Legislativo o seguinte, isso não é problema meu. A gente desenhou a proposta, o Executivo desenha sozinho, senta na mesa, joga pro Legislativo e fala, agora é problema teu. Não, não é assim que toca. Ou se quiser, toca, mas não vai dar certo. E a gente quer o quê? A gente quer que dê certo. Vamos trabalhar para fazer as coisas acontecerem, para virar as coisas para o Brasil voltar a crescer. Tem 13 milhões de pessoas que não têm o que comer agora, pro almoço de daqui a 1h, meio-dia, são 11h04. A gente tem que pensar nessas pessoas. Todos os dias, acordar e tomar café, ir para a primeira reunião, segunda, terceira, até a hora de dormir, para deitar, pensando nessas pessoas. A prioridade máxima é essa. Veja a incrível baderna na educação. Com projetos emperrados e demissões em série, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues transforma o MEC numa anarquia. Um dos fatores que o mantiveram no cargo até agora é de fundo prático. Bolsonaro não quer demiti-lo durante a crise do governo com o Congresso e, com isso, contribuir para aumentar o clima de incerteza. O estado de paralisia no MEC tem efeito dominó sobre as redes públicas, que deixaram de receber dinheiro, e o país continua a acumular péssimos índices na educação básica, etc, etc, etc. Assim como elogiei Tarcísio de Freitas e elogio alguns outros ministros que têm tocado seus trabalhos independentes, esse Ricardo Vélez é um desastre. Esse ministro é uma temeridade. Em 3 meses, o que ele conseguiu produzir de derrapadas, de barbaridade, desde filmar aluno cantando hino sem autorização dos pais e falando o slogan de um governo, como se política pública de educação tem que ter slogan de governo que fica 4 anos, ou 8, se quiser reeleição, mas Bolsonaro tem dito que não, enfim, vamos aguardar. Isso é uma loucura, isso é uma profusão de bobagens, de besteiras. Esse ministro não sabe se ele segue as próprias convicções, se ele segue as convicções do seu guru Olavo de Carvalho, que o indicou, lá dos Estados Unidos, dando pitaco, se ele segue as convicções do Bolsonaro, da sua equipe ou de quem for.
Tomou a decisão, volta atrás. Contrata, demite. Põe, tira. É uma loucura. Numa pasta somente da educação. Somente da educação. Não é brincadeira, não. É o segundo maior orçamento do governo federal, pô. A gente está falando de 115 bilhões de reais ano. Se não é isso, é um pouco mais, um pouco menos. É o segundo orçamento da União, do governo federal. Sabe, lá atrás já nos enganaram, né, dona Dilma e companhia, com a pátria educadora que nunca chegou. Chega, pô. Não dá. Tem que botar um ministro para cuidar da educação direito. Isso não é palhaçada, não é brincadeira, não. É assim que a gente constrói o nosso futuro, que a gente tem que semear agora no presente. Tem que parar de brincar com o Ministério da Educação. O ministro aí já tá na berlinda. Esse número 2 que foi nomeado, que era assessor para a educação do presidente, que foi nomeado vindo da aeronáutica agora para ser o número 2, na verdade é a construção de colocar como primeiro-ministro e deixar o Ricardo Vélez como rainha da Inglaterra. Tem que aguardar. Eu acho que esse ministro aí não vai durar muito, só que o governo vai esperar ter um momento mais adequado para dar um pé na bunda dele. Época, o que a época traz, Ágata? Na capa, o lobby da bala. Bolsonaro e os filhos se batem com os militares pelo mercado da bala. O esperado duelo sobre a maior fábrica de armas de fogo da América Latina entre duas poderosas facções dentro do governo está finalmente se materializando. De um lado, o presidente e seus filhos, todos favoráveis à abertura do mercado brasileiro à importação de armamento estrangeiro, e do outro, os militares que consideram o fortalecimento de uma fabricante de armas e munições nacional uma vantagem estratégica para o país. O decreto de Bolsonaro, por sua vez, não satisfez aí o eleitorado, que atira, nem diminuiu as burocracias para ter uma arma, e o aumento de 5 para 10 anos no prazo de validade do registro de armas e zerar o tempo de validade de registros atuais são mudanças tímidas, é o que avalia o mercado. O impacto do decreto no faturamento da Taurus foi tão forte quanto uma leve brisa. E a Carta Capital, seguindo sua linha, enfim, de crítica ao governo e alinhada à esquerda, vem: chega até o fim? Pergunta a Carta Capital, com a foto de Bolsonaro na capa. A tradicional lua de mel de 100 dias, desfrutada pelos presidentes brasileiros em início de governo, ainda nem se completou com Jair Bolsonaro, e já há uma dúvida: ele vai terminar o mandato? Bolsonaro sabe que sua situação é delicada, segundo a Carta Capital, que há risco de ter de lutar para salvar o mandato, e agride os que aponta como inimigos. A impopular reforma da Previdência é decisiva para a sobrevivência de um governo que precocemente faz água no Congresso e perde popularidade. O mercado acorda do alto engano, diz a Carta Capital na sua edição desta semana. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos pela sua participação.